Fala galera, nessa aula a gente vai aprender como achar boas referências e usar. Se não achar, a gente cria a nossa referência e é isso. Se a gente pesquisar apenas Steve do Minecraft, a gente vai ver várias referências aqui, mas não é o que a gente deseja. Isso aqui não fica legal pra gente modelar, a gente não tem uma visão completa do personagem. Então se a gente vir aqui pesquisar por Blueprint, a gente vai ter aqui boa referência. Olha só essa referência bacana aqui. Então aqui a gente consegue ter boas referências aqui do Steve pra gente poder estar modelando. Ó, tem esse aqui, ó, também legalzinho. Ó, tem vários outros aqui, ó. Muito bom, muito bom. Tem outra palavra também que é equivalente ao Blueprint, Model Sheet. Aqui, ó. Pesquisando por Model Sheet, você vai ter a mesma referência lá do Blueprint. Blueprint é mais para peça, né? O Blueprint é indicado mais para quando você quer uma peça de uma arma, essas coisas assim. E Model Sheet é para personagens, outras coisas mais orgânicas. Por exemplo, se eu quiser uma arma, eu pesquisar Model Sheet, vamos ver a diferença aqui, ó. Gun, Model Sheet. Ó, esse aqui é um Model Sheet de uma arma. Agora, se eu pesquisar a mesma arma com Blueprint, vocês vão ver que é muito diferente com Blueprint. Ó, o Blueprint é mais técnico. Ele tem medidas, ele tem tamanho, referência, onde que tem parafuso, peça e giro e gatilho e como vai funcionar a mecânica ali da arma, como que as peças se soltam e tal. É muito técnico. Então, se você quer apenas modelar um personagem assim de olho mesmo, é Model Sheet, beleza? E é isso. Tá, e como é que eu uso essas referências? A gente pode usar o que é mais usado, né? Que é o PureRef. A gente vai baixar o PureRef, é esse primeirinho aqui. Então a gente vai em Download. Tem a licença gratuita, que eu acho que é essa pessoa aqui. Escolhe aqui o Windows, né? Instala 64-bit installer. Como é que eu aperto para instalar? Ah, tá, Custom. Aí no Custom tu colocar R$0 e faz o download. Aí, mas se vocês quiserem ajudar lá, galera, você vai lá e faz uma doação ou compra por alguns realzinhos. Mas dá pra baixar de graça e funciona muito bem de graça. Aceita, instala next. Vou escolher outro coisa padrão aqui, beleza? Este computador vou botar em um HD porque eu uso um SSD. Eu até ativar tudo aqui, beleza? Só instalar padrão, não precisa ativar não, mas eu gosto de colocar tudo aí pra dar uma explorada. Tá, beleza, aqui funciona assim. Abriu por PureRef, deixa eu sair aqui. Abriu por PureRef, você pode abrir as imagens de referência que você tem. Ele aqui, vai selecionando as imagens. Esse. Vixe Maria, acho que eu fui duplicar. Pega. Enfim, vou pegar só esses aqui, tá muito difícil. Seleciona, tá aí, vai abrir assim. Você pode abrir mais o PureRef aqui para você mexer melhor. Abrir a imagem, colocar em fileira. Colocar assim em fileira. Beleza, carregamos as imagens aqui no PureRef. E agora a gente quer que melhore essa visão aqui. Então a gente pode vir em Windows, Resize to Selection. Olha só, vai ficar todas as minhas referências certinho aqui. A gente pode posicionar lá. É o Reset Selection. Traz a tua seleção para cá. Abre aí o Blender. Você vê que a imagem ficou. Cadê a imagem? Cadê minha referência? Como é que eu vou fazer aqui sem minha referência? Abre aqui, clica aqui nesse botão de fixar um top. E aí ele sempre vai ficar, independente de eu mexer a tela ou não, ou vir aqui pro YouTube, sempre vai ter aí a minha referência. E eu vou poder modelar vendo ali qual é a referência do meu personagem. No Blender, apertando 1 e 3, você muda a perspectiva para frente e para o lado. Não dá para ver porque não tem um objeto aqui. Então a gente vai adicionar um Monkey aqui. Um gorilazinho. 1 e 3. Se você não viu como é que adiciona um macaco, é Shift A. Mesh Monkey. 1 é frente, 3 é lado. E 5 muda a perspectiva.
Se a gente ficar na perspectiva da frente, pegar uma imagem, jogar ele aqui no Blender, só arrastar e jogar, ele vai aparecer aqui pra gente. A gente aperta G, coloca ele aqui e começa a trabalhar com ele. Vai para perspectiva número 3, mas tu vê que ele tá na frente, ó. E na visão lateral não tem. Então você pode pegar o mesmo personagem, arrasta ele para cá e solta. G para mover. E aí você tem uma perspectiva. Aí você tem o personagem de frente e de lado aí para você trabalhar. Só que como tua imagem vai ficar aqui no meio, isso vai te atrapalhar um pouco. Então você pode pegar essa imagem aqui, G, Y, X. É GX, joga para lá. GY, joga para trás. E aí tua imagem vai poder trabalhar com o teu objeto aqui no meio. E quando for para o ortográfico, ó, não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa, só que teu objeto não vai estar com aquela monte de informação no meio dele. É isso, na próxima aula a gente vai começar a modelar o Steve já e vamos pra cima, cara, vamos pra cima. Não desanima não. Esse aqui você vai pegar com o tempo, né? Vai ser na primeira aula, nem na segunda, nem na terceira. É com o tempo que você vai fazendo, modelando, aprendendo, que você vai pegar aí. E você vai achar a sua forma de fazer as coisas, entendeu? Não é exatamente como eu faço, em sim como você acha melhor fazer. Então estuda aí várias referências, vê uns vídeos no YouTube, vê gente modelando, vê gente fazendo além de mim, que você vai achar uma forma que você fale, cara, o Rony não faz assim e assim é melhor. E se você achar que assim é melhor, pode comentar aí também, que a gente tem que ter sempre aberto a novas formas de fazer as coisas, entendeu? Existem várias formas de fazer as coisas e essa não é a forma exclusivamente única de fazer. Essa deve ter várias formas de fazer isso aqui e a gente faz a que é melhor pra gente, a forma que a gente acha mais fácil fazer. É isso, até a próxima aula, tamo junto, tchau.